Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa série Só por Hoje, com meditações diárias de Narcóticos Anônimos. Eu me chamo Fabrício, sou um adicto em recuperação e estou limpo há 3 anos e 11 meses. Companheiro, você gostaria de se apresentar? Sim, boa noite, bom dia. O meu nome é GR, eu sou adicto em recuperação, limpo através do programa de 12 Passos há 25 anos, 5 meses, mas é só por hoje. Legal, obrigado pela sua participação aqui, né, no nosso podcast. Eu vou ler para você então a meditação do dia 21 de maio, que se chama Continue Voltando. As reuniões não só nos mantêm em contato com o que passamos, como também nos aproximam de onde podemos chegar na nossa recuperação, principalmente. Só por hoje, eu vou frequentar uma reunião de Narcóticos Anônimos para me lembrar de quem sou, de onde vim e aonde posso chegar em minha recuperação. Você gostaria de fazer uma reflexão sobre essa meditação e falar um pouco da sua história de recuperação para a gente, companheiro? Vamos junto. Sim, claro. Queria agradecer primeiro a oportunidade de estar falando um pouco de recuperação, de estar falando um pouco da minha vida, de estar falando um pouco do que essa Irmandade fez por mim. O tempo é pouco, as histórias são muitas. Vou tentar peneirar, né, coisas relevantes. E essa meditação é muito. Às vezes eu me pergunto por que depois de 25 anos eu ainda vou às salas de narcóticos anônimos. Eu queria deixar bem claro que eu vou falar sobre narcóticos anônimos, mas eu vou falar. É a minha opinião, que não reflete a opinião de narcóticos anônimos, tá? Deixar isso bem claro. Eu não falo em nome de narcóticos anônimos, estou falando da minha recuperação. Então, como eu estava dizendo, depois de tantos anos, né, de mais de 2 décadas já fazendo parte dessa Irmandade e tentando, praticando esse programa na minha vida, eu ainda vou às salas, como lá no início, quando é recomendado quando a gente chega, que a gente tenha uma frequência diária, né, o maior número possível de reunião no início da recuperação, e eu fiz isso. Não porque eu já cheguei acreditando, é porque eu também não tinha muita opção, minha vida estava um vazio só. E desde a primeira vez que eu fui a uma reunião, eu senti algo diferente. Algo balançou, mexeu com a minha cabeça, mexeu com o meu coração, mexeu de alguma forma e criou, se instalou uma curiosidade profunda sobre aquilo ali, sobre aquele grupo de narcóticos anônimos. E eu continuei voltando, né, sem muita pretensão. A proposta para mim não era parar de usar droga. A proposta, eu queria parar de sentir solidão, era o sentimento mais latente daquela época. E eu voltei, frequentei, acabei me afeiçoando a vocês e desse carinho quase maternal, né, que nós temos uns pelos outros, que tiveram comigo, os mais antigos, quando eu cheguei, desse carinho quase maternal, nasceu a vontade de parar de usar droga e vivenciar narcóticos anônimos, né? Eu levei um tempo, eu não tenho que inventar uma história bonita, mas eu levei um tempo até me conscientizar dessa doença, do poder que ela tinha, de me enganar, de me iludir, de dizer que não, que eu consigo, que eu paro a hora que eu quiser, que eu estava passando só por um momento difícil da minha vida. Ela ilude a gente de todas as maneiras, né? E os adictos de narcóticos anônimos, a fuga para sentimentos que muitas das vezes são normais, mas para a gente é muito dolorido. Para os membros de Narcóticos Anônimos, a fuga é usar droga. Para os adictos de Narcóticos Anônimos, é usar droga. Talvez membros de outras irmandades de 12 passos, que nós também não endossamos, não falamos, mas elas existem, os passos, sejam adictos a outras coisas, tenham compulsão e obsessão. Minha maior compulsão e obsessão era para usar droga. Eu não achava que eu conseguiria parar de usar. Tudo que estava ligado
a prazer, né, ao que, entre aspas, parecia bom na minha vida, estava ligado a drogas. Então, a grande pergunta era: como eu vou viver sem usar drogas? E no início eu não acreditei que um programa que não tem governo, que não tem dono, né, mas é uma coisa séria, é um programa que tem diretrizes, que é baseado em princípios espirituais, uma coisa muito profunda, mas eu não sabia, eu nunca tinha visto aquilo ali na minha vida, nunca tinha escutado falar naquilo, né, que aquilo poderia revolucionar, né, uma pessoa que achava que sabia tudo, né? Os meus defeitos de caráter, principalmente a minha arrogância, a minha prepotência, me cegava, né? Me cegava, me iludia e me fazia. Quando eu conhecia as drogas, então, a ideia é que eu tinha virado super-homem, imune à dor, né? O verdadeiro super-homem é imune a balas. Eu, quando usei droga, eu virei super-homem imune à dor. Uma grande ilusão, claro. Não tem como esconder sentimentos. Mas isso eu só vim aprendendo, venho aprendendo. Eu ainda sou refém ainda de alguns sentimentos. E talvez esse seja um dos motivos que fala a meditação de eu voltar às salas. Eu, eu criei um lado espiritual, que foi através do programa e dos membros mais antigos que passaram à frente, como criar, como lidar com o lado espiritual, né? Como ter um Deus e não precisar ter uma religião. Que Narcóticos Anônimos não tem opinião sobre esse tipo de questão. É uma opinião minha. Eu não me identifico com religião, mas eu me identifico com um poder maior do que eu, amoroso, amantíssimo. Isso foi o programa de Narcóticos Anônimos, os membros de Narcóticos Anônimos, nesse constante voltar às salas que me ensinaram. E é uma das grandes ferramentas na minha vida, é ter esse trabalho com o lado espiritual. Isso é fantástico, isso é uma coisa que me emociona até hoje, né? Ter tido um despertar espiritual através do programa. E eu, quando eu não vou às salas, eu me desconecto fácil, muito fácil. Eu começo a dar curto-circuito, né? É como a minha mente, o meu coração, o meu físico, eles começam a entrar em choque, né? E aí eu vou às salas. Não vou dizer para vocês que hoje, com 25 anos limpo, eu vou às salas com tanta assiduidade, mas eu vou às salas regularmente. Eu presto serviço até hoje, né, para essa Irmandade. É uma parte de devolver o que foi me dado em forma de gratidão, né? Gratidão, a Narcóticos Anônimos, ela não trabalha com obrigações, né, com tem que, né, não existe esse termo. É escolha livre. E gratidão é uma coisa que você escolhe ter, não te é imposta. Então, o serviço de Narcóticos Anônimos, ele é muito bem-vindo, porque é uma irmandade que só é gerida pelos seus próprios membros, né? Não aceitamos opinião de fora, não aceitamos doações de fora, como tem uma tradição específica, para que a mensagem seja levada ao nosso modo, da maneira que funciona para a gente. Então, eu presto serviço até hoje, com muita gratidão para devolver o que me foi dado, e faço, lido com as ferramentas oferecidas pelo programa, como os 12 passos, né, muitos têm praticado os 12 passos na sua forma escrita, é uma parte também de como fazer escrita, outros leem, outros vão aos eventos para ouvir os mais velhos, né? Mas, de qualquer forma que você adote para conhecer, é preciso praticar. O conhecimento sem a prática não leva a nada, né? Você fica remando, correndo em volta do rabo, vamos dizer assim. É preciso o conhecimento dos passos e a prática dos passos, que é a ferramenta fundamental
E apadrinhamento é uma outra ferramenta também que eu levo sério até hoje, tanto ser padrinho, que não é uma escolha minha, né? Eu não peço a outro ser humano que me deixe ajudar na sua recuperação. Isso é feito por uma identificação emocional, espiritual, na história. É uma coisa que eu acho, no meu entender, profundamente espiritual, a ligação entre padrinho e afilhado. Eu tenho uma ligação muito grande com o meu padrinho. A gente não se fala todo dia, toda hora, mas quando a gente se fala, é uma conexão muito forte. Não preciso de muitas palavras para entender o que eu estou sentindo. É uma conexão entre dois humanos de profunda espiritualidade. E eu nunca pensei que eu fosse. Narcóticos Anônimos é um programa atemporal, né? A gente não vê muito essa coisa do tempo da maneira que ele é, mas eu estou prestes a fazer 60 anos e eu nunca me imaginei tão longe na vida. A meditação fala disso também, né? De como eu cheguei, a sala me mantém em contato, de como eu cheguei, porque está toda hora chegando alguém muito ruim, muito mal, né? E eu vejo outros que foram além dos limites esperados. Eu posso dizer que eu superei minhas expectativas na minha vida cotidiana, na minha vida financeira, na minha vida familiar, na minha vida profissional. Eu superei as expectativas em todas elas. Foi mais do que eu sonhei. Eu sou muito grato a esse programa, eu sou muito grato aos criadores desses 12 passos, que não é de Narcóticos Anônimos, foram cedidos para a gente utilizar, mas eu sou muito grato a essas pessoas que devem ter sido profundamente iluminadas por um poder superior. Muito grato aos membros de Narcóticos Anônimos que me receberam. Eu acho que o meu tempo deve estar acabando, a gente tem um tempo aqui. Eu vou contar uma passagem da minha chegada, foi muito engraçada. Nós temos um ritualzinho, né, na chegada do membro, cada varia de religião, de região para região. Então, a gente faz a abordagem, né, se identifica um possível adicto, perguntando se tem problema com droga, porque é o que a gente já lida, com ajuda a pessoas para quem as drogas se tornaram um problema maior ou estão se tornando. E aí eu me identifiquei com o uso de droga. Sim, eu uso droga e tal, me deixaram ficar na reunião. Tem uma hora que a gente faz um convite formal que a pessoa se torne membro. Nessa hora, você diz que sim ou não. E aí, quando me perguntaram, eu fiquei quieto. Aí tornaram a me perguntar, eu continuei quieto. Aí a pessoa que estava cuidando, que a gente chama de secretário daquela reunião no dia, achou que eu não tinha problema com droga, que eu tinha que sair da reunião e ir procurar uma reunião aberta, que é uma reunião onde o público em geral pode participar, familiares, amigos podem participar das reuniões abertas. Aquela que eu estava era uma reunião fechada. Ela queria que eu saísse da sala. Aí, graças a Deus, tinha um membro mais antigo. Eu não posso falar o nome. Eu poderia, mas eu não vou abrir o anonimato dele. Falou: não, deixa ele aí. Ele usa droga, ele não sabe se tem problema com droga, ele vai ser mesmo quando ele disser que o é. E aí eu olhei assim, aquele cara que nunca tinha me visto, estava brigando, né, brigando na força de expressão. Ele estava brigando por mim, né? Ele discutiu com outra pessoa para eu ter direito de ficar ali naquela sala. E aquilo fez toda a diferença para que eu voltasse, né? O poder superior sabe como recebe cada um. A forma que eu fui recebido foi essa, já trazendo polêmica, controvérsia. E nunca mais. Foi em 98, julho de 98. É um ano, um mês do meu nascimento, eu não lembro a data, mas eu me lembro que foi julho de 98, foi a data do meu renascimento, em todas as, em todos os aspectos, físico, mental, espiritual, porque é uma doença que abrange todas essas áreas da nossa vida, a física, a mental e a espiritual, e principalmente a espiritual, que ela mata, né? E aí, sem essa parte que hoje eu entendo profundamente importante para adictos em recuperação, que é o lado espiritual,
a gente fica engatinhando, né? E Narcóticos Anônimos nos dá asa, né? Quem pratica esse programa vai muito além do que pode se esperar. É o que diz a nossa literatura hoje lida. Meu tempo está esgotando, eu tenho alguns minutinhos. Eu queria agradecer muito a oportunidade dessa nova ferramenta de Narcóticos Anônimos. Eu confesso que, a princípio, eu não olhei, porque eu sou julgador, né? Não sei vocês que estão me ouvindo, né? Mas eu sou julgador crítico pra caramba. E eu sou até meio rabugento em relação a Narcóticos Anônimos. Que eu tenho um amor, meu amor de adicto é aquele amor de extrema proteção, de posse, né? Não sei se vocês se identificam com isso. Então eu vi assim com. Aí depois o companheiro servidor aí esclareceu, eu falei, vamos topar, vamos lá, vamos ver. No máximo, o que não é espiritual, eu aprendi o que não é espiritual não fica. Obrigado, Fabrício. Obrigado pelo seu serviço, obrigado por essa oportunidade de contar a minha história, né? Eu espero que ela possa ir além, viajar nas ondas do rádio, como diz, né? E encontrar aquele adicto que quer, mas não sabe ainda como parar de usar droga e viver uma nova maneira. Obrigado, querido. Tamo junto. Muito obrigado, Jerry. Muito obrigado pela sua reflexão, pela sua história de recuperação e gratidão por ter participado da nossa série Só por Hoje. Lembrando a todos que o trecho lido foi retirado da meditação diária de hoje, do livro Só por Hoje, e para respeitar a propriedade intelectual de Narcóticos Anônimos, ela não pode ser lida na íntegra. Mas se você quiser ler a meditação completa, visite o nosso site na.org.br. Lá você encontra o botão Leia a Meditação Diária. E se você quiser adquirir qualquer livro de Narcóticos Anônimos, você pode comprar através da nossa loja virtual na.org.br/loja. Lá você encontra toda a nossa literatura oficial disponível. Amanhã tem mais e não se esqueçam, a jornada continua.